entrando, mano. Boa noite, boa noite. Logo, logo vai rolar uma live com meu parceiro. Boa noite, boa noite. Como é que tá o áudio aí? Dá um feedback pra mim, como é que tá o áudio? Agora à noite vai rolar um bate-papo com meu amigo Ângelo. Ângelo Canuto, que é empresário de jogador de futebol, empresário do atacante Luciano, de São Paulo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Logo, logo vai rolar essa live. E aí já vou pedir para você que tá entrando aqui, como é que tá o som? Dá um feedback para mim, como é que tá o som? Como é que tá o som, galera? O que a gente vai falar nessa live, né? Nós vamos falar o percurso para o garoto sair da onde ele se encontra, talvez muitas das vezes num clube menor, num clube pequeno, até caminhar, chegar num time grande. Então é disso que nós vamos falar hoje. Como você pode buscar um empresário? O que o empresário espera de um jogador? Obrigado, Renata, obrigado. E você que está aqui, já vou pedir para você, aperta o coraçãozinho. Assim, o Instagram vai chamar mais pessoas. E mais pessoas, depois vocês podem fazer alguma pergunta no final. Vai ter uma surpresa aí. E compartilha com os amigos. Vai aqui no coraçãozinho, aqui no aviãozinho, ó. Inclusive eu tô chamando também alguns aqui, ó. Vai começar já já essa live, vai começar já já, beleza? Ó, eu tô convidando aqui, ó. Convida você também aí. Bora! Tenho 16 anos e estou na luta para conseguir. Será que dá tempo? Com certeza, com 16 anos dá muito tempo. Inclusive eu ingressei num time profissional com 18 anos de idade. Então dá muito tempo, fique tranquilo quanto a isso. Não se preocupe que dá muito tempo. Você vai ter total condições de entrar num clube com essa idade, tá? Agora, você deve estar bem. Você deve aprender a criar algumas técnicas para você gerar oportunidade. E nessa caminhada é importante, a tua família está caminhando com você, o teu pai está querendo te ajudar, a tua mãe. E eles buscarem conhecimento, que é conhecimento que transforma. Se você busca ingressar num clube de futebol, tem total condições. Sejam bem-vindos, hoje vai rolar uma live com o meu amigo Ângelo. Deixa eu ver que horas. Pera aí, deixa eu dar uma ajustada aqui. Pera aí. Opa, legal. Aí, legal. Bacana. Deixa eu ver aqui. Legal. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser um bate-papo com o Ângelo. O Ângelo, empresário do Luciano, que é cliente aqui da Gol Mais Gol, né? Valeu, Pedro. Beleza, Pedro? Seja bem-vindo, Pedro. Seja bem-vindo. Eu já vou pedir para vocês aqui, ó, aperta o coraçãozinho. Apertando o coraçãozinho. Ó, ele chegou, o convidado chegou, hein? Já vou chamar ele aqui. Opa, parceiro, deixa eu achar ele aqui. Legal. Tô chamando ele aqui. Já vai começar o nosso... Aí, chegou. Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera aqui também. Legal. Vamos lá. Conexão aí tá se conectando. O convidado chegou. Esse bate-papo, vamos falar de muita coisa. Você
Você, pai, você, mãe. Ih, tá um pouco escuro aí, meu irmão. Tô te vendo não, hein, Vai ficar meio não. escuro, porque é o seguinte, eu vim pro carro para poder ter privacidade, porque acabei vindo fazer um trabalho aqui, e aí tá com alguns convidados Ah, na casa, né, amigos ali, ah, família, na verdade, e aí eu falei, vou ter que dar uma escapada, vou fazer no carro, porque eu não vou atrapalhar o ambiente das pessoas e não vou faltar com o meu compromisso com o Fábio. Deixa eu ver se eu fico mais clarinho daqui. não, E aí, ficou mais clarinho? melhorou. Aê, aê. Vem mais pra frente, que a luz fica mais próximo da luz. Vem mais pra frente, igual você fez. Vem mais. Agora mais, Não, vai pra deixa eu trás. direcionar minha luz aqui, peraí. Vou tentar ajudar aqui no carro. Ajusta, é isso aí, ao vivo. Ao vivo pode Ô, acontecer louco, isso, tá, ô, ok? louco, meu, quem sabe faz ao vivo, meu, ô, louco. Mas vamos lá. Pessoal, Quem sabe faz ao o pessoal não tá vivo. perdendo muita coisa também, não. Que bonitão na história aqui é só você, Fábio. Nada, irmão, nada, nada. Tamo E aí, irmão, junto. tranquilo? Beleza, agora tá de boa. Agora, o importante é assim, né? Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Pérez, fundador e presidente da Gol Mais Gol. E meu convidado aqui é o Ângelo Canuto, empresário de jogadores de futebol. Obrigado, irmão, por estar aqui. Vai contribuir muito para as audiências, né? Vai ser um bate-papo cabeça aí, né? Pode contar comigo. Eu sou muito, Legal. muito feliz e eu que agradeço a oportunidade de estar com você. Bom, conheço você, né? Não é rasgação de cedo, mas conheço você há uns bons anos. E você foi um dos incentivadores para eu me tornar o profissional que sou hoje. Então, méritos a você também. Um pouco de mim, de pessoas boas, tem você aqui também em mim, Fabio. Pode ter certeza disso. Obrigado, obrigado pelas palavras, meu irmão. Hoje, o objetivo, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sempre venho postando aqui no canal, né, Ângelo, conteúdo para ajudar os pais a criar oportunidade para o filho. Eu sou jogador profissional, fundei a Gol Mais Gol com o objetivo de fazer a Gol Mais Gol ajudar os empresários, atletas, e se transformou na maior empresa de audiovisual esportivo do Brasil, graças a Deus, e muito trabalho. E aí agora surgiu esse novo projeto, que é ajudar os pais a criar oportunidade. E aí, inclusive, eu tô com o teu livro aqui, meu irmão, ó. Ô, que moral, obrigado. Né? Legal. Inclusive, ó, aqui é o livro, para quem não conhece, a oportunidade de ler História de Vida. Inclusive, a História de Vida tá aqui, a Gol Mais Gol presente. Tamo junto. Fazendo história. E aqui você comenta, né? E aí já vamos começar a fazer algumas perguntas. Você comenta da tua vontade, irmão. Hoje você é empresário, inclusive do empresário, do atual campeão, do atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Luciano. E eu sei da caminhada que você, juntamente com o Luciano, fizeram para chegar onde você chegaram. Mas esse assunto você vai falar mais pro final. Vamos criar uma audiência. Antes eu vou pedir para você, se quiserem ouvir mais detalhe, bastidor, já vou pedir para você que está ao vivo aqui, ó. Vai no aviãozinho, ó. Se liga só, hein? Vai no aviãozinho aqui no Instagram. Aqui embaixo, aqui, eu estou olhando embaixo do comentário. Você clica ali no avião, vai subir uma tela branca. Convida uns 10 parceiros. E aí, se a gente chegar aqui numa quantidade de 50 pessoas, vai soltar algum segredinho aqui que vai ajudar demais você, pai, você, garoto. Beleza? Isso aí. Vamos aí. Angelo, você mesmo falou aqui agora que, graças a Deus, ao teu trabalho, você conseguiu chegar, e não é à toa, tudo é um conjunto de fatores, né, cara? E eu até mandei uma mensagem para você no Instagram, no WhatsApp, né? Uma frase que eu gosto muito, que conhecimento é saber algo, mas a sabedoria é colocar em prática aquilo que você aprende. Não adiantava de nada eu te passar detalhes, e informações, conhecimento, e você não conseguir aplicar. Eu lembro naquela vez, quando a gente se conheceu tomando aquele café, a gente trocando uma ideia, eu falei, ô Ângelo, eu estou muitos anos aí no futebol, tal, eu acho que você tem tudo para poder prosperar. Por tudo que a gente conversou aqui agora, foi essas palavras que eu falei para você. Por tudo que a gente conversou, pela tua vontade de querer vencer, e é um conjunto de fatores. Então, fala um pouco da tua história aí, meu irmão, antes do sonho que foi você também, querer ser jogador de futebol, como eu vi aqui no livro aqui, ó, tua caminhando na Portuguesa, fazendo o teste com o teu parceiro, e você conta um pouquinho da tua luta para querer ser jogador, certo? E conta um pouco da tua história, no sentido, às vezes tem muitas pessoas que estão aqui, muitos garotos, muitos pais, que às vezes o filho não tem condições financeiras, a família não tem condições. Ou, por outro lado, a família tem muitas condições financeiras,
mas não sabe por onde caminhar, por onde chegar. Conta um pouquinho da tua história aqui antes da gente seguir aí no bate-papo, irmão. Bom, a minha história, ela se dá lá, se começa a me entender por gente, né? E o garoto é interessante, o garoto que gosta de futebol, ele começa a se entender por gente com essa referência, que é a vontade de ser jogador de futebol. Para pra pensar nisso? Ele não tem aquela lembrança, fala assim, eu me conheço por gente, me entendo por gente quando eu comecei a estudar em tal lugar, não. Ele começa a se identificar assim, quando ele começou a ter vontade de jogar futebol, que ele lembra daquela seleção da época, do time da época, dos amigos do campinho de futebol, da várzea ali, da vila, né? Dos primeiros contatos com a bola ali, com parentes, irmãos e tal, né? Então, comigo não foi diferente. Eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, região de Guaianazes, extremo leste de São Paulo. Né? Amante do futebol profundamente, né? Tenho uma paixão inexplicável pelo futebol. Talvez hoje, se naquela época nossa, né, Fábio? Eu vou dizer assim, eu sou 73, você é de que época, Fábio? Você... Eu quarentei na quarentena, irmão. Sou 81. Eu sou na geração 70, mano. Sou tiozinho. Então, eu sou 73, né, cara? E aí, naquela época, até na sua época também, ainda não tinha muito o desenvolvimento de empresários de jogadores de futebol, de empresas de gestão esportiva. Isso era coisa rara, né? E até para as próprias famílias, tanto a música, que é o samba, a música de preto, né? Origem preta, né? Que é explorado mais pelo preto, culturalmente falando. O futebol também, ele tinha esse preconceito dentro de casa de que era coisa de vagabundo. Você não vai levar nada, isso, vai trabalhar, menino. Jogador de futebol o quê? Tudo maloqueiro. Eu sou da época que eu era criança, a minha admiração era por Casagrande, Sócrates, Edmar. Entendeu? Esses caras aí. Na geração um pouco mais nova do Corinthians da minha época, já era Marcos Roberto. Entendeu? Zenon, Santos, né? Nessa época, esses caras que eu admirava. Entendeu? E aí, eu tinha essa paixão pelo futebol, só que eu nasci e criado em quebrada, favela, não tinha grana, não tinha nada. E aí, eu ouvi dizer que tinha uma peneira lá no Canindé, na Portuguesa, uma peneira. E a gente... Mas antes de você falar da peneira da Portuguesa, é importante as pessoas falar, quando a gente fala periferia, né? Existem várias periferias, né, irmão? Mas quando você é específico, as pessoas que são de São Paulo vão entender. Eu sei porque eu li aqui no teu livro, inclusive, você que quer ver uma história de superação, a gente vai se aprofundar um pouco mais, ele vai falar. Periferia onde, irmão? Fala aí. Periferia, Guaianazes, extremo leste, né? Norte, sul, leste, oeste, nós somos a quebrada da ZL, né? No fundão. É mais ou menos assim, Capão Redondo da Zona Sul, Jardim Peri, Zona Norte, Guaianazes, Zona Leste, entendeu? Então, essa é a referência para o pessoal se situar. E aí, para poder pegar um trem de lá até o Brás, e do Brás ir a pé ao Canindé, era uma jornada. E a jornada ela se começava já pela violência urbana. Qual a violência urbana? Você já sofre uma violência pela desigualdade social. A gente não tinha grana, a gente não tinha nada. Aí foi eu e meu primo fazer esse teste. E aí você tem que ir, você é destemido, você vai desbravar. O que é desbravar? Não é uma mata que você vai desbravar. É uma caminhada longa da favela até a estação, chegar lá, tem que pular o muro, pular a catraca, passar por baixo, correr do PF, tomar uma borrachada, correr, perder uma condução, sair de novo da estação, voltar novamente, que nem rato. Entra no bueiro, sai do bueiro, volta pra cá, põe a cabeça pra uma paulada, no outro se escapou, aquela coisa de louco, né? E aí pegava a composição, o trenzão, e ia até o Brás. Do Brás, aquela caminhada pesada, que eu acho que dá cerca de uns 5 km do Brás até o Canindé, ali pelo Pari, né? Desviando aquelas ruas ali. E aí chegava lá no terrão, no Serra Morena ali do lado, né? Porque era um anexo na avaliação pro time da Portuguesa. E nessa avaliação... Bem na rua lateral ali. Na rua lateral, isso. Na Rua da Piscina, chama, inclusive, né? Me recordo, vê a memória de criança, né? Rua da Piscina, onde era o campo do Serra Morena. E aí, nesse processo de avaliação, nessa peneira, para a gente não se prolongar, foram passando alguns dias de avaliação, e eu tava... E aí a gente, moleque da quebrada, na verdade eu não tinha nem definido uma posição pra gente. A gente falou assim, vamos de lateral, que ninguém quer ser lateral, todo mundo quer ser atacante. Todo mundo quer ser meio de campo. Estrategicamente, que não era praticamente a nossa posição, mas aí falou, vamos de lateral, que é mais fácil. Fomos de lateral direito os dois. Só que chegou um momento que afunilou, sobrou eu e ele de lateral. Aí a gente sabia que no dia seguinte eu teria que disputar a posição com ele.
E como eu tenho uma competição física maior, eu acabei ficando com essa vaga. Meu primo era baixinho, mas o talento dele era inexplicável. Jogava demais. Só que os caras visualizaram o quê? Ah, o pretãozão lá, mais forte, morenão, 7'3", os dois igual. Vou falar com o fortão aí, que esse aqui não vai crescer, esse aqui ainda vai mais longe. E aí acabei passando nessa avaliação. Para mim foi um mix de emoção, porque é uma tristeza tremenda de ver o meu primo ter perdido essa oportunidade, né? E o algoz dele, indiretamente, sem querer, foi eu. E eu tendo que viver a felicidade de ter sido aprovado e a tristeza de ter visto meu primo, que era meu irmão, ter perdido essa chance. E aí a gente voltou para casa, tentei consolá-lo e motivá-lo, né? Outras chances poderiam vir, que é assim no futebol. Você pode perder 10 chances, mas se você é isso que você quer, vai dentro, não esquece, não desiste. Não desistir como? Não é simplesmente não desistir. O desistir significa continuar disciplinado, respeitando o pai e mãe, se alimentando bem, não se entregando para as coisas do mundo, como o tal do narguile, que as pessoas pensam que não faz mal, mas narguile é uma droga, indiretamente para o atleta. Ela reage como uma droga no organismo, porque ele não pode ter qualquer tipo de composição física, ele tem que descansar bem, se alimentar bem. Não se render às bebidas, porque hoje é muito comum. Na minha época, na várzea, pra gente bater uma bolinha ali, você chegava de manhã, era maior confusão para você pegar uma camisa. Hoje, pra você montar um time na várzea, num domingo de manhã, num sábado de manhã, é maior luta para você achar alguém, sabe? É um descendo do Uber, outro descendo do ônibus, com um combo na mão, já chegando bêbado, não tem chuteiro, não tem nada. Quer dizer, os amantes do futebol estão se perdendo para bebida e para noitada. Que nem o Neto fala no programa, Anjo, não tem mais, não nasce mais talento e tal. Não, Neto, nasce talento. Nasce talento sim toda hora. O Brasil é terra de nascer talento de jogadores de futebol. Só que as ofertas que estão vindo pro jogador tá matando a molecada. Não tem um investimento, não tem alguém que mostre para ele, meu, vem cá, você vai ser um jogador de futebol. Aí ele mistura, ele perde o foco, aí é o combo de uísque com energético, é o narguile e a mulherada, porque até a informação, no que diz respeito ao contato com o sexo, hoje está muito mais precoce do que na minha época. Na minha época, para você ver um filme pornográfico, uma mulher nua, ou uma foto de uma mulher nua, você tinha que passar na locadora naquela sessão proibida, esticar a ponta do pé e olhar do lado de lá, para ver se você conseguia ver alguma coisinha. Hoje não, você pega o smartphone e você tem tudo na mão no smartphone. Então a oferta... Tem tudo! Então a oferta do mundo, no que diz respeito a coisas que podem desfocar um atleta e desfocar até um pai de família e um adulto, ela é muito frequente. Né? Então a minha história dentro desse contexto, eu passei nessa avaliação, meu primo saiu fora e depois os caras reformaram a estação de trem em Guarnazes, eu não conseguia mais varar a estação. Eu perdi essa chance e acabei faltando nos treinos você é desligado. E aí eu fui, para viver a minha vida, eu fui vender doce no treino para poder ajudar minha família no orçamento e a minha chance no futebol foi perdida aí. Aí depois, lá no futuro, com mais ou menos 18 anos de idade, eu me deparo novamente com o futebol quando eu fui capitaneado pelo tráfico de drogas, né, moleque de quebrada, numa proposta de me tornar policial militar. E eu topei essa parada e prestei concurso público, virei soldado da polícia do batalhão de choque e escolhi a área do 2º batalhão de choque justamente por escoltar jogadores de futebol e estar frequentemente no estádio. E aí, só que eu tinha uma proposta, né? Eu entrei para a polícia numa questão audaciosa de um moleque periférico que não tinha opção alguma na vida, audacioso, 0 vezes 0 é 0, eu vou para essa luta. É a chance que eu tive para mim. E agarrei essa chance. Agarrei essa chance mesmo sabendo que era uma oportunidade ruim, mas para quem não tinha nada, não tinha um pai, não tinha um orientador dentro de casa, alguém que falasse, vem cá, moleque, vai para dentro, rapaz, não é assim, a vida não é assim. Então eu vivia a minha própria sorte, eu era o meu próprio conselheiro. Diferentemente do que eu faço hoje. Eu sou conselheiro hoje de vários jovens que englobam entre MCs e jogadores de futebol. Então eu dou essa orientação. Quando eu percebo que está indo num caminho que não vai dar certo, eu não o proíbo. Eu mostro para ele algumas opções e falo, o resultado disso, daquilo outro. É você quem decide. Mas ele já teve uma orientação e teve alguém que fez ele levar para o travesseiro uma ideia interessante. Então esse é o papel que eu faço hoje. Fez pensar, né? É o papel que eu faço hoje, que naquela época não tinha um orientador, e que quem sabe tivesse um orientador, eu teria sido um jogador de futebol. Mas o fato é que me orgulho da minha história, porque Deus me transformou nesse cara hoje, de novo, de cara com o futebol, que é a minha paixão, que sou empresário de jogadores de futebol. Então, quer dizer, a energia do futebol sempre esteve ao meu redor. Né? Eu fui para a prisão, eu delinqui na polícia, né, só para poder o pessoal entender, delinqui na polícia, delinqui enquanto cidadão, paguei minha conta com a justiça, você lembra da história, uma repercussão muito grande.
E a minha paixão pelo futebol não se apagou mesmo estando na prisão. Foi quando eu escrevi o livro Extracampo na Ótica do Cárcere para trazer para a molecada essa ideia do que era a prisão. Porque assim como eles lá fora perdendo oportunidades, na prisão estava cheio deles que sequer poderiam ter mais uma oportunidade. E jogando um futebol de maneira absurda, com talento. Você ali, num pavilhão, você encontraria pelo menos 2, 3 pérolas ali. Mas acabadas porque a desigualdade social, a falta de oportunidade de um orientador, de repente uma ação impensada. Então tudo isso, dentro do contexto do livro, eu explico para a molecada com diversos capítulos que são reflexões de tudo aquilo que cerca o mundo do futebol, o mundo glamouroso, o mundo dos artistas e o mundo das pessoas. Porque você sai para uma noitada, você também é um personagem da noite. E aí qual é a opção que você tem? Ou você também pode ser um personagem do dia. O que você está fazendo nessa esquina aí, mano? Que você não foi fazer uma outra coisa mais produtiva? Você vai ficar perdendo tempo aí? É como diz na música do Racionais. Você viu aquele mano na porta do bar, cercado de uma par de camarada, entendeu? O que você espera? Para quem... Pode falar. Pode falar, irmão. Para pôr um contexto das pessoas, a gente vai... hoje, o Ângelo está relatando um pouco da caminhada dele. Ele veio dessa questão de uma situação de periferia, de dificuldade, mas não foi por causa disso que ele parou de sonhar. E foi o sonho dele que fez ele abraçar uma oportunidade que ele viu sendo direcionado por pessoas mal intencionadas, direcionaram ele de uma maneira estratégica. E aí, no final, a gente sempre está falando o seguinte: ou você é orientado, o teu filho é orientado para um lado positivo, ou ele vai ser orientado pelo lado negativo. Indiretamente ou diretamente, a partir de um convívio. Mas a vontade aí tua, né, Ângelo, de querer prosperar, fez você entrar na polícia, depois você, como você falou, errou, cometeu algumas situações que te fez pagar pena por isso, cumpriu, escreveu dentro da prisão a tua história, e hoje você está empresariando não só um jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Luciano, que nós vamos falar no decorrer toda a caminhada do Luciano até ele se tornar um jogador titular do São Paulo, artilheiro, jogador que teve no Grêmio, teve em grandes clubes. Eu peguei o começo do teu início com o Luciano, você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, quando eu leio o teu livro, você sempre deu muito valor ao conhecimento, né? Fundamental. E você se formou, e isso para quem estiver assistindo aqui é o seguinte: a pessoa, quando ela quer vencer, ela vai vencer. Para alguns vai, você que está ouvindo aqui, para alguns vai demorar um pouco mais, para outros vai chegar mais cedo, tá? A diferença daqueles que demoram um pouco mais, que quando chega calejado, maduro, para suportar uma carga maior de sucesso do que tivesse conseguido lá atrás. Agora, nada impede, nós estamos vendo a história aqui do Ângelo, um empresário que está prosperando aí no ramo do futebol, agora no mundo artístico, que saiu da Guaianazes. Quem não conhece, tem muitas pessoas aqui do Brasil, Guaianazes é de uns lugares periférico aqui da cidade de São Paulo, dos mais violentos, tem um projeto social fantástico lá, mas como toda cidade, todo local onde tem periferia, o crime está ali para poder pegar o talento. E quem quer o talento para o crime? A pessoa que tem vontade de vencer, porque a oportunidade está ali, a pessoa não tem onde estudar. Então, se você, não importa onde você está, não importa se o teu filho está no Maranhão, se você está aqui assistindo a gente, não importa que lugar. Se o sonho for grande, a alternativa vai chegar, não é isso? Verdade, verdade. É como você mesmo falou. Até o crime, no processo de seleção dos seus guerreiros, dos seus soldados, ele olha quem tem fogo nos olhos, ele olha quem está disposto, ele não pega o molenga. A pegar o molenga não presta atenção na polícia, não consegue correr de ninguém, não resolve a situação, não tem disposição para nada. Então, ser jogador de futebol vai dentro desse contexto. Jogador de futebol tem que estar atento, tem que estar vivo, tem que estar elétrico. Fala, eu quero, por tudo eu quero. E para você querer, tem que fazer o quê? Como volta a dizer, disciplinado e abdicar de muita coisa. Vou falar uma fala do Popó. O Popó falava muito boxeador, né? Campeão baiano. Que veio de uma situação também de miséria. E ele falava, eu abdiquei. A palavra para eu chegar onde eu cheguei foi abdicar. Abdicar é abrir mão mesmo de todas as propostas da noite, de uma menina mais bonita, de namorar com uma, você tem que abrir mão, você tem que cuidar do seu corpo. Atleta é isso. Se é isso que você quer. E o impressionante da profissão atleta, de jogador de futebol, é um barato. Se você parar para olhar seu pai aí, você é garoto jovem, ou você que é pai para orientar seu filho, mostra para ele
que é uma profissão que o cara, quando ele termina, que ele se aposenta com uma boa grana, se aposenta num bom status social e se aposenta jovem, com cheio de virilidade, com tudo para viver pela frente. Porque o jogador de 35 hoje, que está tendo uma longevidade maior, de 35 até 40 anos, ele se aposenta, ele tem uma vida toda pela frente. Então não é que você abdicou mão daquilo que você vai perder. Você vai viver isso até, as melhores experiências da vida, com muito mais qualidade, porque vai ter uma cabeça melhor, vai ter grana para isso, vai ter experiência até de como conduzir uma moça, como conduzir uma dama, constituir uma família. E outra, sem aquela coisa dos nossos pais, dos nossos amigos, que é aquela loucura de ter que contar o dinheirinho ali para poder dar certo. Então, a vida de jogador de futebol, a partir do momento que você abdicou, ela começa a ser um investimento. E lá na frente você vai pegar sua cadernetinha de poupança e falar, valeu a pena eu ter investido a minha infância. Não é perdido a infância, é investido a minha infância. Isso que é fantástico no futebol, né? Com certeza. Você sabe que a gente vai falar um pouquinho, eu já vou entrar na questão do Luciano, que com certeza é que as pessoas, né, todo dia, as pessoas querem ouvir a história do artilheiro, mas você que está ouvindo aqui, grava 3 coisas. Quando você quer alguma coisa diferente, você tem que tomar uma primeira decisão. A primeira decisão é da escolha. Você escolhe querer vencer, o teu filho escolhe querer ser jogador. Depois que ele toma uma decisão de escolher ser jogador de futebol, são 3 D que eu vou falar. O outro D é de determinação. Ele vai ter que ter determinação para cumprir a primeira escolha, da decisão da escolha de querer ser jogador. Justamente. E o terceiro D, do triângulo dos D, é a disciplina. Porque vai ter que ter disciplina na hora que não chegar as coisas no tempo que você gostaria que chegasse. Então, esses 3D é algo que você deve enraizar na cabeça do teu filho. Agora, entrando um pouco sobre o Luciano, fala um pouquinho rapidamente a sensação que você teve, depois a gente vai pegar um pouquinho da caminhada começando. Como é que foi quando ele recebeu o troféu lá de artilheiro do Brasileirão? O que passou na tua cabeça? Qual foi a sensação que você teve, lembrando da tua história, que tentou ser jogador de futebol, tentou quase ingressar na Portuguesa, parou de ir, obviamente foi dispensado, e você começou com ele na caminhada. Mas antes de falar lá atrás, fala para as pessoas para poder ficar até o final, e já você que está aqui, ó, dá o coraçãozinho e chama os parceiros, hein? Cara, fala aí, qual a sensação quando você viu o homem levantando, artilheiro do Brasileirão? A sensação, cara, assim, eu vou trazer uma sensação, acho que é a mais indescritível, né, que uma pessoa pode ter. Eu sou pai de uma menina, eu tenho uma filha de 26 anos e sou avô de 2 meninas. A sensação era de eu ver meu filho homem conquistando a sua vitória, aquilo que ele mais sonhou na vida. Então, para mim, é como se eu estivesse vendo o meu filho, um filho que eu não tive, mas um filho que eu tenho profissionalmente falando, que tem um carinho enorme, um amor imenso por ele, que eu conheço, acompanho a trajetória desde quando a gente começou a trabalhar lá, que ele não era nem profissional, jogador assim, do Corinthians, né? Estava no Avaí, num processo de vai, não vai ainda, meio bastante cabisbaixo, bem triste, porque há tempo sem ver a família, mais ou menos 4 anos sem ver a família direito, sem aquela frequência, ainda achando, será que eu vou ser uma realidade, será que não? E de repente a gente vira o jogo, traz ele para o Corinthians, e no Corinthians ele também não se dá conta que estava no Corinthians e começa a fazer de 2 em 2 gols. Eu falei, você não respeita o Corinthians não, rapaz? Que você faz de 2 em 2 gols, assim, com essa facilidade, com essa frieza? Então, para mim, isso foi fantástico. Então, sintetizando essa pergunta, vê-lo ali recebendo essas premiações, né, que foi na ESPN e na CBF, é como ver um filho se formando na faculdade de medicina, ou numa advocacia, ou se tornando juiz, se tornando uma autoridade relevante no país. E ele é uma autoridade relevante no país porque ele leva alegria para milhões de pessoas. Ele deixou alegrias no Avaí, deixou alegrias no Corinthians, deixou pessoas felizes no São Paulo, porque ele veio com uma outra camisa, com uma outra marca, criou seguidores, pessoas que se apaixonaram pelo trabalho dele. Por quê? Porque até hoje ele é competente, disciplinado, determinado, focado naquilo que faz e que bacana. Hoje ele é pai. Ele tem uma menina, tem uma esposa, tá uma esposa que está grávida na hora, que ele é tão artilheiro, eu falei, você é tão artilheiro que até em casa você marcou outro. Já tem... fez gol em tudo que é lugar. Isso aí, cara, que é fantástico, que Deus abençoou. Então isso é legal, você vê o cara no meio da carreira ali, já consolidada,
que mesmo sendo o jogador que tem a humildade de ouvir o orientador, que no caso sou eu e outros orientadores que a gente tem na empresa que a gente trabalha junto. É um cara que é disciplinado, pode estar descontente ou isso, aquilo, outro. Ele tem a disciplina de ouvir. Ele pode estar, vamos dizer assim, fala o linguajar correto, ele pode estar emputecido. Mas a gente compartilha isso, a gente descarrega, coloca essa energia toda para fora e ele volta focado no seu trabalho. E isso é fundamental para que as coisas dê certo. Ele não leva o campo para dentro de casa e nem dentro de casa para dentro do campo e nem questões que, de repente, momentos políticos e econômicos de um clube para dentro do campo. Ele vai lá e cumpre a sua parte. Essa outra parte a gente resolve depois. Isso forma um bom profissional. Para você ser um bom orador, você tem que ser um bom ouvinte. Para você ser um bom orientado, você tem que saber ouvir também. Legal, cara, bacana. Agora, pegando lá do começo, né? A gente começou, inclusive a gente fazia os trabalhos lá do Avaí, na época do Avaí. Quando ele chegou no Corinthians, ele já chegou fazendo gol, se eu não me engano, no estreia já fez 3 gols, 2. Começou arrasador. Na primeira estreia, entrou no lugar do Guerreiro. E toda vez que ele entrava, ele ficou o trunfo. Ele entrava, era 2 gols, 2 gols, 2 gols. Constantemente ele tinha essa manhã. E quando ele fazia um, já sentia a falta. Falei, tá faltando um, pô. Legal. E aí, depois ele teve toda a experiência internacional, foi jogar fora, né? E agora o garoto, você vê, né? Ele estava no Avaí, foi pro Corinthians e chegou fazendo. Na tua visão, Ângelo, agora puxando mais dentro de um perfil comportamental, você, pai, que está ouvindo aqui, às vezes o garoto ele está num time menor e ele, lógico, não desrespeitando o time grande, mas tem que se impor para quem quer vencer, né? O que você falaria para aquele garoto que está num time menor, sonhando chegar num time grande, quando ele tiver oportunidade, como ele deve agir? Olha, eu vou falar uma coisa que eu tenho visto com muita frequência. Jogadores procurando empresários. Aí você para falar assim, mas Ângelo, procurar empresário é normal, o jogador tem empresário. É normal. Mas tem muito garoto que ele perdeu o foco da coisa, nesse sentido de procurar um empresário. Não é o empresário que resolve a carreira do jogador. O empresário, ele tem... Preste atenção, só um minutinho, Júlio. Você vai dar... Eu falo muito, inclusive, tem vários vídeos, você vai ouvir ele falando que é algo que quando eu jogava, quando eu queria ser jogador, eu também pensava assim. E para mim ter mudado, e ter a visão que eu tenho hoje, pela Gol Mais Gol, foi atendida aqui de cliente que a gente tem, quase 5.680 atletas. A gente tem contato aqui com 704 empresários constantemente. Eu tenho amizade com mais de 3 mil empresários. Tenho um relacionamento com quase de 10 mil jogadores. E o que eu mais escuto dos jogadores que estão lá, porque eles acham que os empresários vão salvar ele, mas não é isso, irmão. Segue a fala aí. Então, aí o jogador ele passa a procurar empresário. E aí, na maioria dos discursos, de repente, pela inexperiência, por ser jovem, aí ele fala, não, tudo bem, o que você está pensando? Não, precisamos de um empresário. Mas você está jogando? Não estou jogando. Onde você esteve jogando no último clube? Eu estava no tal clube, mas por que não deu certo? Os caras tinham esquema lá e eu não tinha empresário, fiquei fora. Meu empresário era fraco. Meu empresário. Aí ele acha o empresário, se não para obter uma vantagem de remuneração financeira, um apoio que é quase que natural, eu sou a favor do empresário que dá uma... Eu vou dar a vara para pescar. Qual que é a vara? Vou te dar a chuteira. Aí, de repente, eu posso te proporcionar um meio de transporte para você, porque eu acredito no seu trabalho. Mas aí o cara fala, eu quero uma ajuda de custo. Que ajuda de custo que você quer? Fulano ganha 3, fulano ganha 2. Tem jogador profissional que ganha um salário mínimo. O moleque tá na base, ele já quer ganhar 2, porque ele vê a notícia, ele quer ganhar o outro, ele quer ganhar igual o outro. E, na verdade, ele perde o foco de que ele precisa trabalhar, que ele precisa fazer valorizar o seu produto, porque o jogador, ele vive 2 condições. Ele tem um jogador pessoa, um filho ou um pai de família, porque tem muitos jovens que já são pais de famílias, e tem dentro dele a sua própria empresa, que é o jogador, é o produto. Que produto você está se transformando? Então você é um produto, você tem que tomar cuidado com isso, e é um produto que já quer uma valorização sem mostrar qualidade. Então, você tem que ser... A gente costuma dizer lá no escritório, jogador bom é jogador concorrido por empresários e é concorrido por clubes. Até na base já acontece isso, porque a gente sabe que tem jogadores
que tem salários aí expressivos, né? O pessoal tá curtindo aqui, mandando mensagem aqui, eu tô te vendo lá, já começou a vibrar o telefone. Então tem jogadores que têm salários, já garotos, que têm contratos com multas rescisórias impressionantes. Mas é um talento, entre 1.000 é um talento, ou entre 2.000, entre 10 mil é um talento desse. Mas é aquele jogador humilde ainda, que às vezes não tem nem a humildade de assumir a sua limitação. Então, quer dizer, se autoanalisa e fala, peraí, fisicamente eu chego atrasado. Eu chego atrasado no lance, então fisicamente eu tô mal. Ah, eu erro muito no passe, meu fundamento tá ruim. Vai treinar, você tem que melhorar. Você melhorando, automaticamente você vai receber um elogio. É a mesma coisa, você chegar em casa, a mulher não tá bem arrumada, você não vai fazer um elogio. Você chegou numa sexta-feira, a mulher tá com o cabelo escovado, batomzinho passado, fala, mulher, você tá linda. Quer dizer, ela cativou aquele elogio. Você vai no seu filho, filho, que maravilha a sua lição, tudo bem aqui no seu caderno, tudo legal. Ele recebeu um elogio. Porque cada um tem que plantar para colher. E aí a garotada já quer uma colheita, quer uma ajuda de custo, que de repente quer ter um salário, que não é nem ajuda de custo, ele passa a ser um salário maior do que de pai de família. E aí sabe o que ele faz? Mas não dá. Aí ele fala, o cara é rico, empresário, mão de vaca. Ele não consegue se focar, ele se foca em mim. Se foca no empresário, se foca no outro e presta atenção na carreira do outro, mas ele esquece dele nessa hora. Ele esquece, fala, meu, o cara tá ganhando ali, parabéns, ele merece, é pica. Pô, tem um bom empresário, também quero ter um empresário assim, o que eu vou fazer? Vou trabalhar mais para o empresário me procurar. Eu vou falar de um exemplo aqui de um jogador, eu não vou falar nem de jogador glamuroso, mas um jogador que tem um baita de um potencial e quando eu assumi a carreira dele, tá fazendo toda a diferença porque ele ouve e porque ele comprou a ideia. Que é um jogador criado na categoria de base do Corinthians, depois foi para o Atlético Mineiro, que teve um histórico de lesão no Atlético Mineiro, na base do Atlético Mineiro, que aí depois foi descoberto nele. Interessante isso que muitas das pessoas não sabem, por que ele constantemente tinha lesão. Ele tinha um canal, foco dentário, maltratado, que proporcionava lesão. Então saibam que até um foco dentário, um problema de um dente maltratado, ele provoca até infarto. E no jogador, no caso dele, escaneado, provou que era o histórico que ele tinha de lesões. Curado isso, eu assumo a carreira dele depois que ele saiu de um outro empresário e falei, cara, eu acredito no seu potencial. Aí fizemos um projeto, isso, aquilo, outro, humildade, determinação, cuidando do corpo, cuidando dele. Saiu do Joinville e está no Bahia, no Sub-23, na transição profissional, que é o Renan Guedes, lateral direito. Quem puder acompanhar, acompanha aí, que é uma referência de um jogador determinado. Não vou dar para vocês, o Luciano, vou falar do Claudinho. É muito fácil falar desses cases agora. Tem que falar de um case ali que vocês vão ver logo, estourando. Por quê? Vai ver como é sério. Porque o empresário, ele é importante, com certeza. Agora, o que você, por exemplo, no começo aqui, o Ângelo falou do quanto foi importante os conselhos, o direcionamento que eu dei para ele no começo da carreira, que somou. Ele ajudou ele, obviamente, com o trabalho dele, a projetar a carreira dele como empresário. O que você, pai, está aqui, você, atleta, está aqui, vocês precisam buscar conhecimento. Vocês precisam aprender. Mas como assim, Pablo? Que conhecimento? O primeiro conhecimento que você deve entender é que você é responsável para todo mundo vir atrás de você. Não adianta você querer ter um empresário, você achar, pai, que se o teu filho conseguir um empresário, está resolvido. Não. Porque o empresário, ele é concorrido, ele quer aquele que está jogando, ele quer potencializar a carreira do teu filho. Agora, eu vejo pais que o filho tem 15, 16, 17 anos, que nunca jogou, ao invés de focar como eu faço para evoluir no treino, como eu busco conhecimento para ingressar no primeiro clube, não. Ele quer na ponta do empresário, achando que ele vai encurtar caminho. Esquece. O empresário não vai te ajudar nesse momento. Pai que atrapalha a carreira do jogador, sabe por quê? Pai e mãe. Porque às vezes o jogador precisa de uma determinação que é cobrada pelo empresário, mas o pai e a mãe falam, não, filho, ameniza, você tem que ajudar o empresário. Você tem que falar, se eu estou falando de foco, você tem que falar de foco junto comigo. É como você adestrar um cão. O adestrador vem, adestra, entrega o cachorro para você, você não adestra ele em casa, ele perde tudo que ele treinou. O filho, mesma coisa, eu tô motivando, eu tô falando que ele é bom, que vai dar certo, eu quero que você levanta cedo e vai treinar. A mãe não deixa o filho levantar cedo. Ele perdeu a hora, dormiu. Ele tem que ter disciplina, você tem que me ajudar. Os pais têm que ajudar o empresário também. Porque na hora que cobrar o empresário,
a gente está de mão dada. Fala, tudo bem, pai, o senhor me cobrou, eu errei e eu não posso errar. Eu jamais vou dar satisfação por bom. Tudo bem, eu errei. Mas eu quero também do pai aquilo assim, olha, como é que tá isso, Antônio? Tudo bem? E o menino foi treinar? Ah, não. Mas não era 7 horas que o personal estava esperando lá, que ele tinha que treinar? Um ritmo? Ah, não, mas ele dormiu tarde, eu estava jogando Free Fire. Acabou, filho, não vai para lugar nenhum. Para, a tecnologia é bom até um certo ponto, depois ela estraga. Tudo isso é coisa que está acontecendo, que é a oferta que você tem. Eu vou dar um exemplo de mim, para me tornar o que eu sou. Eu tenho diversos amigos meus que falam assim, pô, como é que é ser empresário? Como é que aconteceu isso na sua vida? Pô, mano, você era o cara da quebrada aqui, você passou por isso, você ficou 15 anos preso, um terço da sua vida. Pô, a gente viu você no Fantástico, a gente viu isso, aquilo, outro. Como que você conseguiu chegar? Você está no meio dos artistas pica, você está no meio dos jogadores, você está na televisão, você recebe prêmio. Olha, eu vou te falar um segredo, meu amigo. Sabe qual foi o segredo? Fé, em primeiro lugar. E acima de nós tem um Deus. Acredita. Segundo, eu investi em mim, cara. Você esqueceu que eu não faltei um dia na minha faculdade? Quem diria eu fazer uma faculdade? Eu fiz uma faculdade preso. Eu saía às 6 horas da manhã da prisão, trabalhava, 5 horas da tarde ia para a faculdade, meia-noite entrava na prisão. 4 anos assim, ininterruptos. Me formei em bacharel em administração, porque a administração para mim era a base para eu entender tudo. Era a base para eu ver onde eu queria chegar. E aí depois eu fiz uma pós-graduação que faltou pouco tempo para concluir, agora com pandemia me atrapalhando, mas eu tenho um semestre de pós-graduação em gestão e marketing esportivo para concluir pela Trevisan, uma das melhores cursos de gestão esportiva de São Paulo. Então, quer dizer, eu fui buscar informação. Então, jogador, você quer busque algo para agregar na sua carreira. Vai fazer um condicionamento físico. Assiste um jogador da sua posição com frequência para ver aquele que você admira. Eu tenho mais ou menos essa característica, por isso também ajuda você a associar e treina. Então, quer dizer, buscou a qualificação? Não tem como. Se você beber água, uma hora você vai ter que fazer xixi, não é isso? Então, você vai estar fazendo xixi, você não bebe água. Você vai se desidratar. Então, para me oferecer algo, eu tenho que colocar algo para dentro de mim. Para isso sintetizar em mim e voltar para fora materializado. Materializado como? Fisicamente. Eu dou um pique de lá, o cara não me alcança. Por quê? Porque eu treinei. Eu trouxe isso para dentro de mim. E aí eu devolvo em campo. A disciplina e respeito. O técnico falou um montão, eu não vou bater de frente com o técnico. Eu estou ali na condição de aprender. Eu tenho que ouvir. Mesmo que eu ficar indignado, o professor tá certo. Lá na frente eu vou entender o que ele queria de mim. Olha a relação com o Luciano Tcheco Diniz, é muito clara. Luciano, caralho, não sei o que. Ele olhava assim, tal. Ele criou uma relação que ele até jogava água no técnico, que para qualquer outra pessoa, falou, o cara é indisciplinado, ele criou uma via de respeito. Ele tava tipo assim, eu entendi. Jogar água, chutar a bola no Diniz, ela dizia assim, olha, eu entendi. Criou essa relação e o resultado vinha dentro de campo, foi artilheiro. É um dos melhores jogadores. Você pega o scout do Luciano, é impressionante a movimentação dele. Dentro da área, ajudando na zaga, ele participa, ele é parceiro, ele é companheiro. Ele vai na área, ele cabeceia também no escanteio, ele tira. Ele vai no meio de campo, ele arma. Ele combate para roubar a bola e pinga na área e faz gol e foi artilheiro. Pô, isso tem que ter raça ou não? Isso acontece por acaso? Então, é isso que as pessoas, você, pai que está aqui ouvindo, às vezes você vê um atleta, eu sempre falo o seguinte, toda vez que você vê um atleta, que ele chegou num time grande, ele está prosperando, pode ter certeza que ele mereceu estar lá. Pode existir pessoas que você acha melhor do que aquele jogador, mas se aquele jogador chegou, algo diferente ele fez. Ele treinou mais, ele se dedicou mais, foi visto algo lindo. Não chega no futebol ninguém por acaso. Não chega. Agora, existem vários talentos de muita qualidade que não vai chegar. Mas não é que não vai chegar porque não tem qualidade, não é isso. Ele não vai chegar porque ele não quis abrir mão de algo. Ele não vai chegar porque chegou um certo momento, ele achou que ele sabia mais. E aí eu vou pegar uma passagem bíblica em Provérbios que fala que o começo da ruína é a soberba. E o que é soberba? É quando você começa a ter resultados e você fala assim, eu sou grandão. Não é que você vai falar para as pessoas, eu estou soberbo, não. O teu filho pode ser soberbo, quando alguém chega e vai direcionar ele faz que ouve, mas não faz. Quando vira o rosto, ele deixa para lá. Essa é a soberba. A soberba, ele chegava cedo para treinar, agora não. Agora que ele virou titular, está arrebentando, ele não quer mais. Ah, cansei. Isso é soberba. A soberba não é falar, eu estou soberbo.
A soberba são gestos. Aí você vê vários jogadores de qualidade que tinham tudo para ser um grande jogador, acaba não chegando, acaba não vingando. Não é só por causa da qualidade. É verdade, é mesmo. Né, Sirene? É isso mesmo. Então, é muito louco tudo isso aí, porque todo mundo... Eu costumo falar o seguinte, Ângelo, e para você, pai, que está ouvindo aqui, o teu filho deve sonhar muito alto. Ele deve sonhar com o Real Madrid, ele deve sonhar com o Real Madrid, ele deve sonhar com o Flamengo. Ele deve fazer um quadro e colocar lá, ele sonha ali, só que ele deve trabalhar. Ele não deve ver o vizinho, ele não deve ver aquele amiguinho que já chegou, aquele amiguinho que já conseguiu ingressar, aquele amiguinho que é artilheiro. Não, ele deve ver se ele está melhor. Ele deve ver se a cada 10 chutes que ele faz da bola em gol, quantos que ele acerta? Ele melhorou? Ele está evoluindo? Ele está mais rápido? Ele está mais inteligente? Porque, consequentemente, o resultado vai aparecer, não é isso? Verdade, absolutamente. É o que a gente acabou de falar. Você tem que colocar em você para depois você sintetizar em você e voltar em forma de trabalho, em forma de resultado. Isso aí isso é importante. Eu trabalho muito essa questão da motivação e da compreensão. Em que lugar você está se colocando nessa prateleira da vida? Lá no fundo, lá na frente, em destaque, é você que se coloca. Então as pessoas que estão ali vão colocar, falar, olha, melhor. E eu consigo colocar para o cara a mesma importância de ser titular, é a mesma importância que está no banco. Mas como? Eu falei outro dia pro Luciano. O Luciano jogou pra caramba, hein? Ele tá doido, pai? Eu não fui pro jogo. Tava machucado. Eu falei, mas você jogou pra caramba, sim. Mas como? Você tá doido? Foi que você fez falta. Foi nítido a falta de você em campo. Então você jogou. Porque quem tá lá falou, cadê o cara? Quem ocupa esse espaço é ele. Então você, mesmo não estando em campo, quando você é um jogador determinado, que se cuida e que isso faz a diferença, não se preocupa se você saiu da partida lesionado, se você não vai na próxima partida porque vai cumprir um cartão, porque você vai estar em campo, porque a torcida vai sentir sua falta. Você é mais percebido, às vezes, fora de campo do que quando está em campo. Porque tamanha é a sua eficiência que quando você está fora, o pessoal não acredito. Não vou nem assistir o jogo, fulano não vai estar no jogo. Isso é jogar. Aí fala assim, fulano, nem acredito, o cara está no banco. Aí você olha pro elenco, você quer respeitar quem está de titular. Você está no banco. Por que você está no banco? Porque você é uma arma secreta a ser utilizada a qualquer momento. Então você, em tese, também você é bom. Porque quando o técnico te levanta, vem cá, você e vai, você está indo para solucionar um problema em 15 minutos que o cara não resolveu em 70. Não resolveu em 60. Olha a importância de você no banco. Importância quando te levanta e fala, vamos. Você é a arma secreta. Cara, essa questão de perceptiva, de como você vê, faz total diferença na vida de qualquer ser humano. Você pode olhar, a pessoa que fica aí, talvez teu filho está olhando nas redes sociais, os amiguinhos que estão jogando em tal lugar, que ele gostaria de estar jogando. E se teu filho não for treinado, isso pode abater ele. Agora, se ele olhar por uma outra perspectiva e dar uma olhada, que teu filho está tendo um sonho e a oportunidade de buscar ser jogador de futebol. Talvez ele já está num time federado, talvez ele já ingressou, ele não está jogando, mas ele está tendo a oportunidade. Se ele for lá na comunidade, na favela, ele vai ver garotos que estão sonhando, querendo ser jogador, que às vezes tem 17, 18 anos, ele sonha ser jogador jogando descalço. Se teu filho vê isso, ele vai até se arrepender porque ficou olhando um amiguinho. E isso tem a ver com a perspectiva. A partir do momento que o garoto fala assim, que ele sabe. Inclusive, eu fiz uma live hoje, eu tenho fazendo live de segunda a sexta, comecei essa semana, das 7h05, faço até um convite para você. Eu falei da questão de valorizar. A partir do momento que o garoto sabe valorizar tudo, tudo é uma oportunidade. E isso que você está falando é uma perspectiva. Porque se você analisa que você não está em campo e você fez falta, é fruto de um trabalho que você fez. É um trabalho que você entregou. Porque se você não está fazendo falta, você tem que ficar preocupado. Então, se o filho entrou num clube, num jogo, e ele jogou, porque tem pai garoto que fala assim, pô, mas meu filho só jogou 10 minutos, mas ele jogou 10 minutos, ele estava no banco. Agora ele pode ser mais importante esses 10 minutos de quem jogou 80 minutos. E é a partir daí, a partir dele valorizar esses 10 minutos, se ele entrar com sangue na veia e falar, eu vou para esses 10 minutos para dar vida e ser importante para não sair mais. É uma busca. Agora, não pode deixar de desvalorizar.
Não pode. Não é assim, Ângelo? É muito louco, porque quando você não vê isso, você fica só vendo os que estão dando certo. Parece que o que você conquistou não serve para nada. Tem um detalhe muito importante também, eu vejo nessa parte. Vamos falar do Denilson aqui, nosso parceiro Denilson Show da Band aí. O Denilson, um abraço aí, maloqueiro. Ele, um dos grandes talentos, grandes craques, foi pentacampeão, mas ele foi utilizado muito pouco na Copa. Mas quando ele foi utilizado justamente para aquele objetivo, que era tirar todo o foco do time, porque o drible dele é desconcertante. Então, tem um exemplo, acho que, não sei se é contra a Turquia ou Turquia. 6 ou 8 jogadores correndo atrás dele de um lado. Quer dizer, ele entorpeceu a cabeça dos caras, que todo mundo abandonou a posição para ir atrás dele. Isso é impressionante. Olha só a estratégia do técnico quando inseriu ele na partida, e ele sabia da sua função. Era realmente tirar o foco para que a partida fosse garantida. Olha como a importância da utilização. Ele não foi utilizado para fazer gol, foi utilizado para armar uma jogada. Foi utilizado para levar aquela bola para a lateral e desconcertar os caras. É tirar o foco dos caras. Os caras já não conseguiam mais fazer gol. Nem pensar em atacar, nem pensar em fazer outra coisa. Era tentar roubar a bola do Denilson e não ser humilhado. Olha que estratégia impressionante. Às vezes as pessoas pensam que em campo, o cara entra para poder tocar a bola e chegar na área e fazer gol logo. Não. Tem jogador que fala, o cara não joga nada. Às vezes é o cara que jogou mais na partida. Por quê? Ele não apareceu fazendo gol, ele não apareceu no lance de magia, mas taticamente o seu posicionamento é o que o professor precisa. Eu quero você aqui, flutuando aqui, ocupando esse espaço, porque aí o jogador dele não vai ocupar esse espaço e não vai fazer a jogada principal que ele faz. Então é como se você pegar vamos dizer assim, você pegar um tapume e colocar no corredor, ninguém vai passar. Acabou a estratégia da pessoa, você cegou a pessoa. Aí o cara fala, mas o jogador não joga nada, como é que esse cara é titular? Porque ele pode ser não tecnicamente bom, mas taticamente ele ouve, ele sabe, na hora que desenha a estratégia, onde ele vai ocupar o espaço. Olha que coisa que as pessoas não entendem. Coisa que a molecada não entende. Pô, me colocaram ali, eu não fiz nada, porque ele quer correr na área para fazer gol. Calma. Entenda o esqueleto do jogo, onde você vai se posicionar, a sua importância naquele conjunto. A sua importância naquele conjunto, ela começa na motivação com o amigo no vestiário. Tem aqueles caras que falam assim, eu já ofereci vários jogadores. Ô, fulano, eu tenho jogado na posição bom para você e tal. Quem é fulano? Ixi, ruim de vestiário, ruim de grupo. Olha só. Não, tecnicamente perfeito, joga muito, mas vai atrapalhar meu grupo. Olha que situação. Que é a soberba, que é a humildade, que é o respeito. Que é o respeito consigo mesmo. Então tem cara que deixou de perdeu grandes oportunidades porque falou do cara, como é que eu vou pro jogo? Esse cara vai pro jogo no meu lugar, logo ele. Ah, tá louco, tá de brincadeira. Pô, soberba, respeita o companheiro de trabalho. Às vezes ele joga menos do que você, mas taticamente ele se posiciona melhor do que você. E o professor precisa de um cara igual a ele. Por que você não se comporta igual a ele? Porque você quer ser mais do que os outros. Cara, todo mundo quer. E antes da gente, no final, galera, é o seguinte, tá? No final, se a gente chegar a 50 pessoas, eu vou abrir algumas perguntas aqui, vocês colocam na interrogação. Então, para chegar a 50, vai no aviãozinho aqui e chama a galera, que aí vai chegar a 50. Angelo, eu quero, antes de eu fazer umas perguntas para você, eu quero, até com uma questão de, você acabou de falar com as pessoas da tua comunidade, falam, pô, Angelo, como, mediante o que você viveu, você está assim, as pessoas só querem saber do teu resultado, mas não quer compreender a tua caminhada. Você se formou dentro da prisão, não perdeu nenhum dia de aula. O que passava na tua cabeça nesses momentos? Algum momento batia aquele desespero e o que te motivava, o que era o alicerce para aquele dia de desânimo, talvez, que tinha, ou de atarefado, ou de não estar conseguindo fazer o exercício, ou enfim, dificuldades que com certeza deveria ter. Além da dificuldade, que era uma situação extremamente peculiar, e você tem saudade da sua família, você não pode ir para sua casa, você sabe que você tem que voltar para a prisão com as suas próprias pernas e com a sua própria consciência, que é uma das piores prisões, a prisão da consciência. Eu tinha que ter disciplina. Você sabe qual que é o ambiente de faculdade, você sabe que a faculdade é só gente bonita, propostas inúmeras, vamos pro barzinho, vamos para não sei para onde, ou tem um negocinho aqui, tem um baratinho. Você tem que abrir mão de tudo isso. É como se eu fosse um jogador de futebol, só que o meu treinamento era na sala de aula, a minha competição era na prova. A minha final era na prova, para me garantir. Então, para poder ter um bom resultado na prova,
Eu tive que treinar, que é estudar. Para poder ser quem eu sou hoje, eu tive que abrir mão do barzinho, abrir mão da cerveja, abrir mão da menina bonita, que estava ali já dando aquela olhada. Então, quer dizer, eu abdiquei para chegar. É a mesma coisa do jogador, abdicar para chegar. Então, quer dizer, tudo isso doeu, tudo isso pesou. Fala, mas vai valer a pena. A ideia é essa. Vai valer a pena? Vai. Vai mudar minha vida? Vai, mudou minha vida. Olha o carro que eu tenho, a família que eu tenho, né, a condição financeira, o meu status profissional que eu tenho, o prestígio que eu tenho. Eu tô 15 anos atrás de qualquer profissional da área. 15 anos de atraso. 15 anos de atraso em um lugar onde não se tem investimento nenhum no ser humano. Então eu tinha todas as razões para desistir. A tristeza me abordava toda hora. Eu deitava numa cama de pedra, numa prisão, ouvindo o ronco de 15, 20 ladrão dormindo junto ali, 15, 20 malandro. Lá no meu começo da minha história. Depois que a gente foi para o regime semiaberto, já não são mais 15, 20 malandros. Já são 15, 20 sonhadores numa expectativa de mudança de vida. Na iminência de ser abordado na rua e um policial te forjar, do cara falar, ladrão, você quer o quê? Estudando. Eu sofri preconceito na faculdade, sofri preconceito do sistema, diretores me rondando, me espreitando, o guarda não abria o portão, ficava enrolando para eu entrar e eu tinha que bater o cartão para confirmar a minha entrada no horário certo. O guarda testar a minha febre quando eu chegava à noite da escola, você vai que ladrão estuda. Estudando pra quê, mano? Pra roubar? Humilhado. Mas aí eu parava e falava, persevera em Deus. Porque você tem que ter Deus. Se não tiver Deus, esquece. Você tem que ter Deus. Não importa qual que é o seu Deus. Importa que seja algo que te motive a fazer o bem e a plantar o bem e acreditar em você. Você tem que procurar algo. Ah, essa caneta aqui, ela me traz uma energia positiva. Não larga mais da caneta. Ah, quando eu falo com o meu pastor, então fala com o pastor. Quando eu falo com o cara do candomblé, fala com o cara do candomblé. Mas tenha algo que te motive. Quando eu falo com a minha avózinha, quando eu falo com a minha mãe, quando eu falo com o meu pai, procure algo que te motive. Procure uma paixão. Se apaixone por alguma coisa. Isso te produz, assim, um monte de coisa boa dentro que você vai vencer. Você vai vencer a chuva, você vai vencer a lama, você vai vencer a febre, a tristeza. É tudo isso. Então, quando você tem uma motivação, eu já sabia onde eu ia chegar, Fábio. Olha que coisa maluca. Você lembra disso? Lá no começo, você é testemunha disso. Eu falei pra você, Fábio, eu vou ser. Eu não tinha um jogador, você me indicou um jogador, lembra? Que eu consultei você e o Bruno Lamas. Foi meu jogador, eu falo com ele direto, tá na Arábia. Fantástico, menino, meu amigo. Não sou mais empresário dele, mas somos amigos. Bruno Lamas, eu fui lá na Baixada, fiz aquela proposta e tal. Eu era cabeçudo, não sabia muito, apanhei muito na bola. Olha que hoje eu vivo maravilha. Na bola, 90% na bola é enrolão, rapaz. Pior coisa que tem. Você saber isso. Aí você tem que se selecionar ali entre os 10. E a concorrência entre os 10% ali não é pequena. Hoje eu trabalho numa das maiores empresas de gestão esportiva, que é a Elenco Esportes. Eu tenho a Fênix Esportes e sou parceiro com a Elenco Esportes, trabalho com eles. Um escritório fantástico. E os caras que me abraçaram, me deram uma baita de uma oportunidade. Por que me abraçaram? Ah, porque ele é o anjo? Porque não sei. Não. Porque todas as vezes que eu abri a boca para falar com eles, eu tenho propriedade no que eu falo. Quando eu executo o meu trabalho, eu executo com amor, com paixão e trago o resultado. Eu amo o que eu faço. E tudo isso faz legal, diferença. Cara. Ângelo, um garoto para ser aprovado, um garoto que tem muita qualidade, bom de bola, né? Um garoto fera, diferente aí, você é um garoto de 15 anos, você pegou lá no Botafogo de Guaianazes, tá? Então, salve pra galera do Botafogo aí. Bota, Guaianazes, Paulistano, todo mundo. Flor das Paineiras eu joguei. Eu joguei no Flor das Paineiras, mano. Você não tá ligado que é isso. Um garoto de qualidade, na tua visão, quanto tempo ele precisa para ser avaliado um garoto que é bom? Ele chegando num clube, sendo bom, quanto o cara bateu e falou, o garoto é bom? Eu tenho garotos bons de bola que foram avaliados em 4 meses, 3 meses, 1 mês. Mas eu tenho um jogador acima da média. Me assustou, ele foi avaliado em 3 dias. Em 3 dias falou... Aí usou até uma expressão que não é pejorativa, mas é uma expressão que a gente fala. Só dá ração, só cuida, porque esse é craque. 3 dias. E em 3 dias eu alojei escola e tudo no clube. Mudou a vida do garoto. Mas por quê? Porque ele
ele tem uma coisa que é dele, que ele faz algumas coisas que é o ET, né? É inexplicável, né? É um garoto, é o Eric Gustavo, o Guzinho. Um baita de um jogador. E tem jogadores raçudos, talentosos, como eu tenho o Arthur Nascimento, que é um meio campo acima da média. Só que o Covid está atrapalhando um monte da molecada. Esse Covid ele vai acabar, se não tiver muito cuidado, não tiver gestão em cima ali e criar oportunidade, ele vai acabar com pelo menos 2 gerações. 2 anos aí de geração está prejudicado naquele processo delicado que é a transição para o profissional. Porque Corinthians tem estrutura, São Paulo tem estrutura, Santos tem, mas os times menores, São Caetano tem essa estrutura para manter a molecada, Penapolense, tantas outras categorias de base tem estrutura para manter? Não tem. Então esse Covid vai atrapalhar muito. Garotada, não perca o foco. Mesmo tendo o Covid aí, se mantenha firme, treinando, porque quando essa coisa, nossos governantes se dignarem em fazer o processo de vacinação quanto antes, para a gente voltar à normalidade, não desista do seu sonho. Mas digo, como um bom orientador, que acho que sou, tenha sempre um plano A, um plano B. E eu te digo mais, eu na minha vida tive o plano A, o plano B, o plano C, eu acho que a vida deu certo para mim no plano D, por aí. D ou E, se não for. Tá, legal. De novo, tá chegando no final. Qual que é a importância de um vídeo para um garoto de futebol, para apresentar um garoto? Para ele se corrigir é fundamental e para ele mostrar o seu trabalho. Ter o material é fundamental. Eu perco muito isso. Cadê o material? Não, você tem que vir ver. Eu não tenho tempo de ir lá na várzea ver. Você quer um profissional do meu gabarito? Você me manda pronto aqui. Porque eu já passei esse estágio de ficar indo lá. Ele vai ter que vir aqui e você tem que trazer um conteúdo para avaliar. E um profissional como você, Gol Mais Gol, e algumas outras empresas, mas eu dou referência a você porque trabalho desde sempre com esse seu trabalho, que sabe coletar o material, os lances principais, você consegue ter uma avaliação. E aí isso desperta o interesse, aí você fala, vale a pena eu sair daqui agora e ir lá e logo prestar atenção nisso. E aí a coisa funciona. Mas é fundamental. Como é que você vai falar assim, pai, passei de ano, mostra o boletim. Aí fala, fala assim, Fábio, menino é bom de bola, cadê o material? Não tem, eu não posso ver, não tem como falar. Para quem não conhece a Gol Mais Gol, quem está aqui não conhece, o que você pode falar da Gol Mais Gol? Eu acho que a Gol Mais Gol você tira fora e depois começa a contar outras empresas aí no sentido de produção de conteúdo. Você é pioneiro nisso, né, irmão? Tem que respeitar. Como dizia a Sabotagem, né? Respeito é para quem tem. Devem ter as empresas, né, tem que se espelhar em empresas grandes, empresas qualificadas igual a sua. Se um dia eu partir para o mercado de vídeo, eu vou aprender com quem sabe, vou pegar referência com você. Até eu te alcançar, você tá aposentando, filho, não vai dar. E aí, para finalizar, cara, o que você pode falar para o pai que está acompanhando esse meu trabalho aqui, o que você pode falar do Fábio? Falar do Fábio, cara. É o cara que me motivou. Se você achou a minha história interessante, a culpa é do Fábio. Então é esse cara. Ele sabe o que fala. Ele viveu a história. Que legal, cara. E você sabe que quando eu falei com você, eu lembro que na época eu falei, pô, tua história, eu não tenho uma história assim, né? Eu falei na época, não sei se você lembra. Lembro, muito bem. Uma história, né? E aí eu vi isso. Como é que o cara fala que ele não tem uma história? Você fala, pô, eu não tenho uma história, mano. Você tem, você mexe com a vida de um monte de gente, você ajuda a realizações. Aí eu sintetizei isso. Se você não tem uma história sofrida, alguma coisa que possa impactar, transforme a vida de alguém. Aí você vai ver que você fez história. Aí você fala, se a minha vida, graças a Deus, não me proporcionou algo que eu possa dizer assim, olha, é fantástico a minha recuperação, é que você tem a função de pegar alguém numa situação ruim e transformar a vida dele. Aí você fala, eu escrevi a história. Legal. Agora, passado ali, hoje, naquela época, né, faz um tempo já isso aí, hoje, obviamente, o entendimento, a minha visão mudou, mas na época, havendo tanta luta que ele tinha contado para ele sobreviver, porque a tua história é de sobrevivência, né, irmão? Primeiro tinha que garantir, né, Fábio? Primeiro tinha que garantir um dia, tinha que garantir todo dia um sopro de vida. Porque eu fiquei preso em 19 penitenciárias das mais violentas de São Paulo. E na condição que as pessoas ainda não entendiam por que eu fui parar lá, eu tinha uma marca de ex-policial. E aí, quando o cara colocava o nariz, aí eu tinha que ir para as ideias. Aí, meu truque, tá achando o quê? Que eu sou filho de pai assustado? Pô, respeita a minha história.
Então hoje na bola também eu falo a mesma coisa. Meu, respeita a minha história. É igual o jogador que lutou. Pô, respeita a minha história. Se espelha em quem fez sucesso. Olha o jogador que fez sucesso. Não se espelha no jogador que... maior perna, maior mala, desrespeita todo mundo. Não se espelha em quem é lutador, quem é guerreiro. Não precisa ser craque. Mas alguém que é determinado, focado. Aí você chega lá. Essa é a minha concepção. Legal. Legal, galera, quero agradecer, chegamos ao final aqui. Para quem não segue o Ângelo, segue o Ângelo lá. Para quem não me conhece, sou fundador da Go Mais Go, presidente dela, maior empresa de audiovisual, esportivo. E aí eu estou com esse trabalho, com esse propósito de ajudar os pais a criarem oportunidade para o filho, passando a minha história também, a minha vivência como jogador profissional, toda essa convivência no mercado. Até lancei um treinamento, né, Ângelo, que eu já fiz a primeira turma, com esse propósito. E por que eu fiz isso? Porque lá atrás, eu tenho uma história aqui comigo, eu fiz negócio com o Eduardo Duran. Tá ligado, Eduardo Duran? Vendi um jogador com o Eduardo Duran por 2 milhões de euros. Olha só. O Eduardo Duran me ligou, eu estava na Grécia, eu tinha levado, foi apresentar o jogador no Kavala, né? Aí ele me ligou na época e tal, enfim. Eu falei, tô chegando, era o Adrian Ramos, jogador da seleção, era da seleção colombiana, do América de Cali, foi pedido pro Hertha Berlim. E aí ele tava com uma proposta do Michael Prats, que era o diretor-geral, aí cheguei da Grécia, fui lá no Rio, fiz negócio, eu nem falei pra ele, cara, nada. Fui embora, tava ele, conversei com o pai dele, tava lá, na época. Mas uma vez eu liguei para ele com esse pensamento que achava que o empresário ia salvar minha vida. Eu tinha uns 16 anos. E aí eu liguei para ele, pô, Eduardo Duran, o nosso Google era a lista amarela, né? Ele estava na internet. Eu liguei para ele, consegui o telefone dele. Eduardo Duran, pô, você é empresário? Não sei o quê. Ele falou, empresário? Não, eu não. Você não é Eduardo Duran? Não, se eu fosse empresário eu estava rico. Pô, eu tava com 16 anos mortinho. Eu entrei no meu primeiro clube com 18 anos, irmão. Então eu tava mortinho. E é isso que o pai pensa. Então, com esse propósito de ensinar o pai, o garoto, que ele é o protagonista, e muitas das vezes o garoto, hoje você não tem condições, garoto, talvez, de entrar no Corinthians. Mas não quer dizer que você não vai ser jogador do Corinthians. Um exemplo claro, tem vários exemplos, vários clientes. É o Gustavo, cara. O Gustavo, não sei se você sabe, Ângelo. Nós fizemos o primeiro material dele, sempre fizemos o material dele, então ele foi para o Corinthians, Internacional, foi vendido. Ele entrou no teu primeiro clube com 18 anos. Tem várias histórias. E eu conheço jogadores, clientes da Go Mais Go, a gente está presente em todos os clubes, que começou em time grande e hoje parou de jogar. Verdade. Que começou em time grande e está jogando na 4ª divisão. Nada contra falta de respeito à 4ª divisão. Mas, para quem jogou uma base em time grande, você deve ter histórias assim. Então, você que está aqui, não importa onde você está, não importa. O que importa é você ser bom de bola. O que importa é você evoluir cada dia mais. Não fica olhando, noticiário, jogador de 20 anos é lançado no profissional. Eu tenho 18, acho que não dá mais tempo. Não, dá tempo. Desde que você tenha qualidade, desde que você aprenda a criar oportunidades, se o teu pai e tua mãe te ajudar a criar oportunidade, e aí o mercado vai atrás de você. Quando você entrar num clube e começar a se destacar, os empresários vão vir atrás de você, os clubes vão vir atrás de você. Você vai se tornar um produto. Mas primeiro você é escolhido, depois você escolhe. Verdade. No início tem que entrar no primeiro clube que der chance. Se é o time poró, bora nele. Ele disputa campeonato federado, ele disputa paulista, ele disputa o campeonato da região federado, tem um time profissional. Ali é o teu Corinthians. Aí você entra ali, faz o teu trabalho. Por exemplo, eu até falo aqui, eu tô num sítio, nessa pandemia eu tô num sítio, graças a Deus eu tenho essa possibilidade, eu tô num sítio. E os meus negócios consigo tocar online. Se eu tivesse aqui, não tá tendo um campeonato. Se eu tivesse aqui visto um jogador diferenciado, num telefone, eu poderia resolver a vida do garoto. Verdade. Então, você não sabe aonde está a oportunidade. Agora, como você falou, você tem que crer em Deus. Se apega no Senhor, coloca o teu caminho na mão dele e trabalha, e não olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para frente, olha para o teu objetivo, trabalhe, foco. É isso aí, irmão. É isso aí, esse é o foco. É um prazer enorme, Fábio. Obrigado, conta comigo. Obrigado para todos que acompanharam a gente aqui nessa live maravilhosa. Espero poder ter contribuído de alguma maneira. Sou um apaixonado por futebol, sou apaixonado por esses jovens sonhadores. Lamento muito não poder atender vários directs que chegam aqui,
mas perde-se muita energia também procurando o caminho errado. Você tem que treinar e ir lá no clube. Não é atrás da gente, é no clube. Nós é um outro estágio. Vai no clube, que no clube a gente vai te achar. Vai pra luta. Pega a condução, bate na porta lá. Vai lá. Tamo junto, segue o Ângelo lá. Eu tô lá no YouTube também, Fábio Pérez, vai lá, tem vários vídeos para ajudar vocês. E segunda a sexta-feira, live 7 e 5, para quem acorda cedo, tem conhecimento. É nóis, irmão. Deus, tamo junto. Tamo junto. Saindo do escurinho. Valeu.